Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre prazeroso, motivo de muita alegria rever os amigos nas casas espíritas que a gente frequenta. Polônia, acho que desmarcamos a última vez, né? De Horaci, por problemas outros, e agora a gente conseguiu visitá-los. E é de muito bom grado que a gente faz isso. O trabalho na Seara de Jesus é uma bênção, comentávamos com o de Horaci, e porque somos espíritos devedores, e mais ainda é uma bênção porque a gente faz amizades, se fortalece e vamos honrando um com o outro para tocarmos a vida. Narra o evangelista um episódio em que Jesus foi procurado por alguns fariseus que lhe fizeram uma proposta. Mestre, se tu és aquele a quem estamos esperando, dê-nos um sinal definitivo para que creiamos. Do que eles estavam falando? O que é que eles estavam propondo ao Senhor Jesus? Jesus, até então, já tinha feito sinais extraordinários. Jesus já tinha produzido fatos que ninguém até então na terra haveria produzido. E se observarmos o Evangelho como um todo, os sinais que Jesus fez nunca foram reproduzidos. Ora, Jesus andou sobre as águas. Ele está lidando com uma das forças máquinas da natureza. A lei da gravidade é universal. E Jesus está dizendo para nós que é possível lidar, mesmo com o corpo físico, sob o comando do Espírito. É possível dominar esta lei material. Jesus acalma os ventos e as tempestades. Jesus cria, entre aspas, pães e peixes para alimentar duas multidões de mais de 5.000 pessoas cada. Jesus cura pessoas de qualquer enfermidade física. Cura pessoas com todas as problemáticas espirituais. São sinais evidentes da grandeza do Espírito dele. Tanto é verdade que Nicodemos, naquele famoso diálogo que nós conhecemos, Nicodemos vai falar para Jesus: ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, que era doutor da lei, tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E só de observar Jesus já tinha plena convicção de que ele era um homem de Deus. Mas aqueles outros fariseus que foram propor a Jesus que lhes desse um sinal definitivo, aqueles homens poderiam ver Jesus fazer qualquer coisa, e eles ainda assim não acreditariam, por conta da fragilidade dos espíritos que eles ainda portavam. Mas Jesus diz para eles em resposta o seguinte: esta geração perversa e má está me pedindo um sinal, mas essa geração não terá outro sinal senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, disse Jesus. Ora, do que se trata? O que é que Jesus está falando? Quem é Jonas? Por que Jesus utiliza-se de um personagem que sabemos é do Velho Testamento, vamos falar um pouco sobre ele, para dar uma resposta a uma proposta objetiva direta daqueles fariseus? É porque nós precisamos mesmo desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tudo isso se dá no mundo íntimo do espírito, através do raciocínio, através da lógica, do conhecimento. Jonas, a que se refere Jesus,
é um personagem do Velho Testamento. Existe um livro intitulado O Livro de Jonas. É um dos menores livros de todo o Velho Testamento, se não o menor. Ele só tem 4 capítulos. O livro de Jonas relata a história de Jonas, evidentemente, mas Jonas não existiu. E é fácil ver pela própria história que pretendemos resumir aqui. Os estudiosos do livro sagrado dizem que o livro de Jonas é um livro considerado sapiencial. Ou seja, quem acessa o livro de Jonas, lê o livro de Jonas e medita sobre, dilata o seu entendimento em relação à vida e às coisas da vida. Ou seja, é um livro para desenvolver não só a nossa inteligência, mas também a nossa sabedoria de vida. Jesus utiliza-se de Jonas para chamar a atenção dos nossos próprios espíritos, porque se o evangelista grafou essa passagem de Jesus para a posteridade, significa que todos nós um dia teríamos acesso ao evangelho de Jesus, nós teríamos então um encontro marcado com Jonas, e por isso mesmo Jonas nos é muito importante. Jesus não tocaria no nome de Jonas, e nem nas circunstâncias em que viveu Jonas, mesmo sendo uma história fictícia, se não fosse do nosso maior interesse. Vamos então resumir os 4 capítulos de Jonas, o livro de Jonas. Valerá sempre a pena pegarmos a Bíblia que temos em casa e passar em revista todos os 4 capítulos. Coisa de alguns minutos a gente vê os 4 capítulos de Jonas e nós teremos um material enorme para as nossas reflexões. Por isso a gente resume, mas nós indicamos às pessoas que nos ouvem para lerem o livro de Jonas, meditando desde a primeira palavra até o último ponto. Jonas é um membro do povo escolhido de Deus. Jonas é um judeu e é um pregador. Ele conhece toda a lei e os profetas. Tanto isso é verdade que logo no início do primeiro capítulo, Jonas recebe uma ordem direta de Deus. Deus se apresenta a Jonas e diz para ele: Jonas, eu quero que você vá pregar a minha palavra em Nínive, a cidade pagã. Tem chegado aos meus ouvidos as muitas atrocidades e iniquidades que têm sido cometidas em Nínive. E eu quero dar a eles 60 dias para se renovarem, para se arrependerem, para mudarem de vida. E eu quero que você vá lá pregar para que eles tenham essa possibilidade, antes que eu os destrua. O Deus rigoroso e punitivo do Velho Testamento, desde o primeiro mandamento, Deus é rigoroso. Pune até na 3ª e na 4ª geração aqueles que erram contra a lei. Mas já aparece em Deus uma certa bondade, porque Ele já está dando 60 dias para aquela família humana se modificar, se transformar comportamentalmente. Mas acontece que Jonas tem um perfil humano que nós todos temos. E Jonas não gostou da ordem que recebeu. Ele já discordou de Deus. Deus não pode estar pedindo isso para mim. Ele não pode estar querendo que eu vá pregar a sua palavra, que é para o povo escolhido, para os pagãos. Pagãos é fogo do inferno, pensa ele. A palavra de Deus só para os escolhidos, porque só os escolhidos é que têm direito ao céu, ao paraíso. Jonas não concorda com Deus. Bom, isso ainda nos dias de hoje, até nós espíritas de vez em quando vacilamos na nossa lógica e não concordamos muito com Deus. Reclamamos um pouquinho dele. Ou queríamos que as coisas fossem de uma forma diferente, melhor. Jonas, assim como nós também, tem o livre-arbítrio, o poder de escolha. E Jonas resolve: não vou pregar em Nínive. Mas ele não fala para Deus. Ele simplesmente toma a decisão de não cumprir com a tarefa que lhe era dada. Ora, se Deus, que hoje sabemos pelas letras da doutrina espírita que é a própria perfeição, é toda justiça, é toda bondade, se Deus dá um encargo para Jonas, ora, é porque Jonas tinha competência para se desvencilhar da tarefa. Ele tinha condições
Ele tinha possibilidades, ele tinha talentos para coisas. Senão Deus não pediria para ele, nem nós fazemos isso. Mas Jonas decide não ir. Mas ele sabe que Deus está sempre junto do povo escolhido. E se ele ficar ali, Deus vai ficar lembrando ele. E aí, vai ou não vai em Nínive? Ele resolve então desaparecer por um certo tempo. E pensa Jonas, não está escrito, estamos interpretando. Pensa Jonas que ele desaparecendo por uns tempos do meio do povo escolhido, vai passar o tempo, ele não foi, Deus esquece, dá os 60 dias, Deus destrói ele, ele não precisa ir mais. Jonas compra uma passagem num navio mercante e embarca para uma viagem comercial de longo curso. Mas, partindo de Tarsis, na beira do Mediterrâneo, o navio, logo na primeira noite, em alto mar já, é todo envolvido por uma tempestade absurdamente perigosa. E o desespero se dá dentro do navio. O capitão ordena que se jogue cargas ao mar, para que o navio flutue com mais segurança. Os marujos todos correndo, cada um com as suas atribuições, tentando fazer o barco flutuar. E um pergunta para o outro. Olha que interessante, muito comum nos dias de hoje, até entre nós espíritas, e o livro foi escrito há 2600 anos. O que será que fizemos para estarmos sendo castigados por essa tempestade? Mais ou menos como nós espíritas falamos. O que será que eu fiz na outra vida para estar carregando essa cruz? É por aí. Então é uma questão muito natural. Jonas é muito parecido com a gente, ou nós somos muito parecidos com Jonas. Mas as coisas estão ali naquele âmbito do desespero, e o capitão acaba por encontrar Jonas no porão do navio dormindo. Diante daquela tempestade toda, Jonas dormia. Ele não precisava trabalhar porque ele pagou a passagem, mas todo mundo precisava fazer alguma coisa. O capitão diz a ele: mas você dorme diante de um transtorno desse? No mínimo você tinha que estar orando pelo seu Deus para nos proteger, nos livrar dessa tempestade. E Jonas, diante daquela pressão psicológica do momento, diz para o capitão e alguns tripulantes que estavam ali: olha, essa tempestade é por minha causa. Eu não fui pregar em Nínive, como me foi ordenado, e agora Deus está castigando. E façamos o seguinte, propõe Jonas: me lancem ao mar, me joguem no mar. A tempestade passa, vocês todos vão embora e eu fico flutuando no mar. E o capitão de imediato diz: não, aqui não tem assassinos. Ninguém vai sujar as mãos com o teu sangue te jogando ao mar, é morte certa. Nesse meio tempo, alguém está fazendo um sorteio. No livro de Jonas chama-se Lançando a Sorte, para ver quem era o responsável por aquela situação. E o sorteio, coincidentemente, apontou que Jonas era o responsável pela tempestade. E aí o sorteio é o aval necessário que se tinha para jogar Jonas no mar. Já não é mais a vontade humana, é a vontade da própria natureza. O sorteio apontou que o responsável é Jonas, joga Jonas no mar que a tempestade passa. E isso foi feito. Jonas agora está flutuando no mar, a tempestade passa e o navio vai embora. Simples assim. Mas imaginemos, se Jonas já estava numa situação crítica, num navio que periclitava diante de uma tempestade violenta, agora ele se encontra sozinho, à noite, flutuando em alto mar. Mas, assim como nós temos o hábito de ouvir e às vezes até falar, nada está tão ruim que não possa dar uma piorada. E Jonas, então, é engolido por uma baleia. E agora ele está vivo dentro da baleia, contando a sua história. Jonas não existiu. Mas é um livro sapiencial. Continuemos com Jonas. Acontece que agora Jonas está solitário dentro do ventre do peixe. Escuridão total. Ele só tem uma ferramenta à sua disposição: o diálogo com Deus, onde ele vai apresentar a sua consciência culpada, onde ele vai apresentar o seu sentimento de culpa, os seus remorsos e o seu arrependimento. E ele pede para que Deus o livre daquela situação,
porque ele já aprendeu a lição, que ele deveria ter cumprido com a ordem que lhe foi dada, porque vinda de Deus é uma ordem natural, que é dada em cima das nossas possibilidades. Mas acontece que passa a primeira noite e Deus não tira Jonas de dentro do peixe. Passa o primeiro dia, também não. Segunda noite, segundo dia, e as coisas não se dão, e Jonas está cada vez mais desesperado. De forma que se chega ao terceiro dia, depois de 3 noites, o terceiro dia se apresenta. E Jonas então está no limite de suas forças, rogando a Deus que o socorra. Façamos um pequeno parênteses, vamos visitar o livro dos Espíritos. A partir da questão 990, Allan Kardec conversa com os Espíritos acerca do arrependimento, sentimento que todos nós conhecemos na nossa vida de encarnados. Os Espíritos, entre outras coisas, vão dizer que o arrependimento, evidentemente, é uma condição espiritual, que é possível de acontecer aqui na Terra em termos de peso relativamente grande para o espírito imortal. Normalmente a gente se arrepende de coisas aqui que dá para solucionar, mas os Espíritos falam que o arrependimento tanto é maior, quanto maior é o erro, em função daquilo que a gente já conhece entre o certo e o errado. Ou seja, quanto mais a gente conhece o certo e erra, maior é o arrependimento do Espírito. A conversa de Kardec com os Espíritos, repetimos a partir da questão 990, é muito interessante, mas os Espíritos vão dizer que o verdadeiro arrependimento que nós todos temos, ou já experimentamos, ou vamos ainda possivelmente experimentar, é o arrependimento decorrente do retorno do espírito ao mundo espiritual, depois da morte do corpo físico. O espírito observa a sua vida, e aí então é que o arrependimento é máximo em suas potencialidades. Um pouco antes, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os Espíritos, e prestemos atenção na resposta. Aliás, vamos discutir a resposta. Nessa questão, os Espíritos dizem para Kardec que nós, seres espirituais, somos responsáveis diretos pelo mal que praticamos, mas também somos responsáveis diretos pelo bem que nós deixamos de praticar. Porque todo bem que a gente deixa de fazer resulta no mal ou no fortalecimento do mal. E isso é de uma profundidade imensa. Por quê? Porque a todo instante, na nossa vida de encarnado, nós somos chamados a ser úteis. Nós somos chamados diuturnamente a prestar favores. Nós somos chamados diuturnamente a produzir algo de positivo para a sociedade na qual nós estamos inseridos a partir de nossas próprias casas. Somos responsáveis pelo mal que praticamos objetivamente, mas também somos responsáveis pelo mal que resulta do bem que a gente não fez. Alguém precisa de um favor nosso, mas esse cara é folgado, faz você vive me pedindo isso. O mal que resultar disso, nós temos parte da culpa. Simples assim. Então pensemos rapidamente, voltamos para o mundo dos espíritos, olhamos a vida inteirinha que se passou, teremos motivo para nos arrepender? Muitos. Não só pelo mal que praticamos, quanto pelo mal que pelo bem que deixamos de fazer e acabou por resultar em mal. É nessa hora que o arrependimento se dá com a força máxima na consciência do espírito. Kardec quer saber, mas e aí? Não exatamente desse jeito, é a linguagem interpretativa do Navarro. E aí, dizem os Espíritos, Deus lhe concede a seu próprio pedido uma nova encarnação, para começar de novo do ponto moral onde ele está estacionado. Ou seja, tudo aquilo que precisaria ter sido feito, ou que foi feito errado, vai se apresentar ao Espírito num novo programa reencarnatório. Ou seja, Deus concede uma oportunidade para a renovação, a mesma para os espíritos desencarnados, e essa mesma oportunidade nos é dada a cada dia que nós acordamos ainda encarnados na Terra. Olha as possibilidades. Todos os dias, quando acordamos, temos um dia todinho à nossa disposição para que a gente possa ser bom o tempo todo.
ser útil o tempo todo, ser produtivo para a sociedade na qual estamos inseridos, a partir da nossa família, o tempo todo. Então não precisamos esperar a vida terminar para nos arrependermos, para retomarmos. Não, nós podemos nos voltar para uma retomada de crescimento a cada instante aqui na terra. A cada instante. Simples assim. Então Jonas está lá no ventre do peixe, arrependidíssimo. E ele pede para que Deus lhe dê uma nova oportunidade. Nesse instante, diz o livro, a baleia se aproxima da praia e literalmente isso está escrito. A baleia vomita Jonas na praia. Um homem indigesto. A baleia não deu conta de digerir Jonas. 3 dias no ventre e ela devolveu ele para a vida. O que fez Jonas? Pregar em Nínive, né? Vamos pregar em Nínive. E dirigiu-se direto para Nínive. 3 dias de pregação constante. E convenceu todo mundo a mudar de vida. Ele sabia o que podia fazer e fazia muito bem. Deus deu a ordem para o homem certo. Pregou em Nínive de tal forma que a população se arrependeu dos pecados. O rei de Nínive editou novos decretos comportamentais. Nínive agora está salva. E Jonas, descontente, Deus não pode estar colocando pagão no paraíso. Paraíso é para o povo escolhido. Jonas ainda continua egoísta, orgulhoso de raça. Ele só quer para ele o céu, no máximo para o povo dele. Ainda não está concorde com Deus, mas por conta da problemática que ele experimentou, é melhor fazer, porque senão vem coisa pior. Jonas então agora está voltando para casa e ele está muito cansado. Ele arma uma barraca no meio do caminho, debaixo de uma grande árvore, para descansar. E entra num sono profundo. Nesse instante, já estamos no finalzinho do livro. Nesse instante, Deus se apresenta junto a ele sem acordar. E Deus seca aquela árvore até a raiz. Esturrica a árvore. Aquela árvore frondosa, aconchegante, de verde luxuriante, agora é um amontoado de galhos retorcidos e de folhas secas. A árvore está morta. Jonas acorda com aquele calor insuportável na cabeça, olha a árvore, até então verde, antes de pegar no sono, e agora seca. E o que faz Jonas? Jonas amaldiçoa a árvore, xinga ela de tudo quanto é nome, quer dizer, porque agora ela não presta nem para dar uma sombra mais para ele. Para que ela existe? O que você está fazendo na minha vida? Deus então se faz presente, agora visível a ele, e fala: pois é, você amaldiçoou uma árvore que te dava uma simples sombra. Em momento algum você pensou nos meus filhos, teus irmãos de Nínive. E o livro morre aí. Jonas só pensava nele, nos interesses dele, do povo dele, daqueles que pensavam como ele. Jonas é portador do orgulho e do egoísmo, que o livro dos Espíritos, na sua questão 785, vai dizer que são os maiores entraves para o nosso crescimento na terra. Mas nós poderíamos então perguntar: mas Navarro, o livro de Jonas foi descrito? Qual é o sinal de Jonas a que Jesus se refere? Nós todos conhecemos e falamos. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. A dor é a bênção da misericórdia divina nos alcançando para fazer com que o nosso espírito se movimente, se transforme, se modifique, busque um estágio melhor, evolua moralmente. Não é castigo de Deus. É consequência natural da nossa inércia. É consequência natural das nossas falhas, das nossas faltas. Porque Deus não castiga, Deus educa. Deus é amor, diz o evangelista. E Jesus vai dizer que bom só há um que é Deus, que não dá pedra para o filho que pede pão e nenhuma serpente para o filho que pede um peixe. Então, todo mal que resulta no nosso dia a dia é por conta das nossas necessidades provacionais e expiatórias. E é por isso, como magnificamente foi lido na noite de hoje, que nós vivemos num mundo de expiação e prova, na iminência de adentrarmos um mundo de regeneração. Mas quem vai adentrar o mundo de regeneração?
Perguntaríamos. E o Evangelho de Jesus responde, pela boca do próprio Mestre: os mansos herdarão a terra. Mansos são aquelas pessoas que já se evangelizaram, que já estão se esforçando para colocar em prática a diretriz do Evangelho. São aquelas pessoas que já trabalham não para conquistar o céu, mas para dar o céu para as pessoas que convivem com elas. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. E se eu der o céu para as pessoas, através de um novo comportamento, eu tenho direito a receber esse céu. E ele começa dentro da minha consciência, explicará a doutrina espírita na questão 614 e 922 do Livro dos Espíritos. Toda tarefa de Jesus se resume em proporcionar àqueles que se apresentavam a Ele, àqueles que se envolviam com Ele, uma condição de bem-estar. Quando Jesus produz toda a fenomenologia que Ele produziu, é para dar às pessoas uma condição melhor de vida, uma nova oportunidade de vida, uma sensação de bem-estar. Ou seja, Jesus trabalhava para que aquelas pessoas fossem mais felizes a partir da intervenção dele. E tendo a sua vida gravada pelos evangelistas, Jesus vai falar para nós todos que é desse jeito que a gente precisa agir. Tanto que ele afirma, está no Evangelho de São João, que tudo que ele fez para nos dar o exemplo, para que nós façamos o mesmo. Então, o nosso trabalho na terra seria a de fazer as pessoas se sentirem melhor com a nossa presença. Daí, vale a pena nós ouvirmos a grande Madre Teresa de Calcutá: não permita que ninguém saia de perto de você em piores condições do que quando chegou. Ou seja, toda pessoa que chega ao nosso alcance de convivência, que elas possam sair ao deixar a nossa convivência melhores condições do que quando chegaram. Esse é o papel de nós todos. E esse é o papel que foi pedido para Jonas: vá lá oferecer uma condição melhor de vida para Nínive. Eu não quero destruí-los, eu não quero levá-los ao fogo do inferno, entre aspas, queria dizer Deus. Mas Jonas só pensa nele. A ciência do comportamento humano tem estudado muito a natureza nossa. E existe uma quantidade muito grande de pessoas que não acreditam nas forças que têm. Existe uma quantidade muito grande de pessoas na face da Terra, já somos quase 500 milhões de pessoas em estados depressivos. Nunca houve tanto depressivo na face da Terra como nos dias de hoje. Já somos quase 10% da população mundial. Nós nunca tivemos na Terra tantas pessoas envolvidas com uma vida vazia, com tantas possibilidades nas mãos. Essas pessoas que não acreditam no seu próprio potencial, que não acreditam nas oportunidades da vida, que não acreditam que são capazes de fazer algo de bom, essas pessoas que têm os talentos e não os colocam em prática, diz a psicologia, são portadoras da síndrome de Jonas, ou do complexo de Jonas. Que Jonas? Do Velho Testamento. Jonas tinha todas as possibilidades de fazer o que Deus ordenou, mas Jonas optou por não fazer. Alguns de nós se desculpam dizendo: mas eu não vou dar conta. Isso eu vou deixar para outra encarnação, dizem alguns espíritas. Não é para mim. Pois nada acontece sem que esteja aos olhos de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Todos os fios de cabelos de nossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus acompanha cada um de nós pessoalmente. E Jesus é o maior representante que Deus tem nos dado para servir de guia e modelo na terra. E tudo aquilo que Jesus fez e falou é justamente para acordar o nosso espírito para uma nova realidade. Qual realidade? Ouçamos Jesus. Tenho-vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu Pai, e a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. A alegria de Jesus, o maior espírito que já passou aqui na terra, é justamente satisfazer todas as vontades de Deus, porque é a própria perfeição e é o próprio amor. Então a alegria de Jesus é amar,
E amar é fazer, amar é socorrer, amar é amparar, é orientar, é confortar, é esclarecer. É curar corpos físicos, mas é direcionar esse espírito para um aprendizado, para que ele evite essa doença. Não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Os nossos erros produzem problemáticas fisiológicas. Vai explicar muito bem o André Luiz no capítulo 35, entre outros lugares, no capítulo 35 de Evolução em Dois Mundos. Jesus então vai dizer com todas as letras, para nos orientar ao trabalho que nos compete, além do trabalho individual: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Jesus está dizendo que o mundo humano na terra é muito grande, e à época eram muito poucos os trabalhadores que pegavam o serviço para fazer. Esse serviço a ser feito nesse mundo, Jesus vai dilatar o nosso entendimento propondo a parábola dos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha. Essa parábola tem dois nomes: trabalhadores da última hora e trabalhadores da vinha. E Allan Kardec vai colocar esta parábola em estudo no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante deste capítulo, chama-nos a atenção particularmente, que é o único capítulo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec não coloca nenhuma palavra pessoal dele. Está descrita toda a parábola dos trabalhadores da última hora, e em seguida começa as instruções dos Espíritos. 4 instruções que vão falar dos trabalhadores da última hora, vão falar dos obreiros do Senhor e vão falar também da missão dos Espíritos. Então, para nós, já está delineado desde o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo qual é a missão dos Espíritos, tarefa dada por Deus para cada um de nós. Já não poderíamos dizer: eu não sabia do que se tratava, eu não lembro do meu planejamento reencarnatório. Está escrito lá. Mas do que se trata a parábola? Façamos uma reflexão rápida. Jesus está comparando o reino dos céus, e poderíamos dizer muito melhor, até para esse raciocínio do momento, ele está comparando a terra mesmo, que está em transição para um mundo de regeneração. Já estamos no meio dessa transição. Como foi explicado aqui, os mundos também evoluem na introdução do nosso trabalho da noite de hoje. E nós estamos no limiar entre mundo de expiação e prova e mundo de regeneração, onde ficaram os espíritos que já têm o coração mais amansado, já dispostos a colocar em prática as orientações do Senhor Jesus. E ele compara esse mundo com uma propriedade vinícola, que todos os dias, desde a primeira hora, 6 horas da manhã, representantes do proprietário da vinha vão em busca de trabalhadores nas praças da cidade. Tem serviço na vinha. Quem quer trabalhar? Às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, até a 1/10 hora, ou seja, até a 11ª hora. A hora de trabalho começava às 6 e até às 18, horário de hoje, consequentemente são 12 horas de trabalho. A última hora é às 5 da tarde, pois às 5 da tarde os representantes da divindade ainda vão em busca dos trabalhadores necessários para aquela vinha. E todo mundo vai ser recompensado pelo valor dedicado. Termina o dia de trabalho e os trabalhadores começam a receber, começando pelos primeiros. Aliás, pelos últimos, desculpa. E os últimos recebem um denário. Mas quem chegou em primeiro às 6 horas da manhã também recebe um denário. A princípio, e isso está na parábola, a princípio as pessoas não gostam desse tipo de pagamento, onde um trabalhou 1 hora só e recebeu o mesmo tanto que alguém que trabalhou 12. Se interpretarmos adequadamente com as luzes da doutrina espírita, entenderemos perfeitamente do que se trata. E do que é que se trata? Segundo a questão 622 do Livro dos Espíritos, nós nunca estivemos desamparados
pela divindade, Deus, a respeito de pessoas nos chamarem, nos acordarem para o progresso. Em todas as épocas da humanidade, diz a resposta, Deus concedeu a espíritos superiores a possibilidade de encarnar no nosso mundo para fazer com que todos progridam. Ou seja, inúmeros e inúmeros espíritos, em nome de Deus, têm encarnado na Terra, e a palavra é encarnado, não é reencarnado. Porque esses espíritos não precisariam mais reencarnar na Terra, eles vêm em missão. São espíritos que vêm fazer com que a gente progrida em todos os campos da natureza humana, seja no campo religioso, da moral, seja no campo da ciência. Espíritos superiores encarnam para fazer a gente progredir. São Vicente de Paulo vai falar muito claramente na questão 888A do Livro dos Espíritos, que assim como existem espíritos que nos chamam para o progresso, nos ajudam a progredir, nos socorrem para isso, nós temos que fazer a mesma coisa por aqueles que estão atrás. Ou seja, existe um encadeamento natural entre os espíritos, onde os da frente socorrem os de trás, e nós estamos no meio do caminho. Precisamos não só agradecer aqueles que nos puxam para frente, quanto começar a fazer por aqueles que estão atrás. É lei natural. Significa dizer que quando a gente começa a fazer para trás, nós estamos trabalhando na seara de Jesus. Nós estaremos trabalhando na seara de Jesus. Mas por que a gente pode pensar assim? Simples. Disse Jesus: eu vim para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Eu vim para os doentes, para os necessitados de toda sorte. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico e de remédio. A prioridade de Jesus são justamente os atrasados no caminho, os sofredores, aqueles que têm a vida dificultosa, aqueles que estão passando por perrengues enormes. E ele é o exemplo máximo para os nossos espíritos, então a nossa visão deveria ser olhar a humanidade que necessita de nós para nós fazermos alguma coisa a respeito. Quando estivermos fazendo isso, nós estaremos cumprindo com a lei de amor, segundo Jesus. Segundo Jesus, a lei de amor é fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. É dar para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, todas as vezes que nós estivermos fazendo algo em benefício de alguém, nós estamos dilatando a lei de amor, implantando a lei de amor na terra. Ora, a lei de amor sintetiza toda a lei de Deus, diz Jesus, quando é questionado acerca de qual é o maior mandamento da lei. O maior mandamento da lei era amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Guardemos isso e voltemos ao Livro dos Espíritos, questão 614. Abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando se estuda a lei de Deus, ou a lei natural, título do capítulo. A lei divina é a única necessária para a felicidade do ser humano. E o ser humano, a resposta dos Espíritos, só é infeliz porque se afasta dela. E Kardec pergunta: onde está escrita essa lei? Na consciência. Então, todas as vezes que a gente cumpre com a lei de Deus, que é a lei de amor, a gente alivia a consciência. Questão 922. Existem 3 pilares que sustentam a construção da nossa felicidade na Terra. O primeiro deles é a posse do necessário, ou seja, saber lidar com as coisas materiais no nível adequado ao espírito. Pilar número 2, consciência tranquila. Sem consciência tranquila não há felicidade na Terra. Pilar número 3, a fé no futuro, porque é para lá que nós estamos indo. E hoje nós estamos construindo amanhã. Então, em termos de lei de amor colocada em prática, todo o bem que nós fazemos vai gerar uma felicidade na nossa própria consciência, pois este é o pagamento da parábola. Todo mundo que começa a trabalhar na seara do bem, todo mundo que começa a trabalhar na seara de Jesus, todo mundo que começa a amar como Jesus recomendou, começa a ser mais feliz a partir da sua própria consciência. Mas qual é a vantagem de ter começado primeiro, às 6 da manhã? Ser feliz há mais tempo do que os outros. Esse é o pagamento. De forma que nós temos visto pessoas que há longos séculos já vêm trabalhando no bem. Não importa a religião. E mesmo se é religioso. Mas estão trabalhando em benefício da humanidade. São pessoas felizes. As pessoas que trabalham no bem são felizes de tal modo que não conseguem ver as suas próprias infelicidades. É simples assim.
Significa dizer que se eu quiser mudar o meu panorama íntimo, se eu quiser mudar a minha percepção de infelicidade, é só começar a trabalhar no bem, porque isso vai passar. Porque à medida em que eu trabalho no bem, eu começo a ter outros valores, eu começo a perceber o amor dilatando a sua energia dentro de mim mesmo. Consequentemente, aqueles que trabalham no bem não têm tempo de reclamar da vida. Compreenderam o chamamento de Jesus. E por isso somos chamados trabalhadores da última hora. E esta é a última hora, porque se há 2000 anos Jesus falou última hora, agora talvez estejamos no último minuto. Ou seja, é preciso pegar para fazer alguma coisa, além das nossas atribuições naturais que a vida familiar e social nos impõe. É preciso ir além. Mas ir para onde, Navarro? Eu não sei o que fazer. Começa a ser bom dentro de casa, em pequena escala. Comece fazendo pequenos favores, comece a buscar de modo próprio satisfazer os interesses daqueles que convivem com você. E aos poucos você vai buscando o seu caminho, diz André Luiz numa mensagem magnífica intitulada Começo Mediúnico. Começa trabalhando bem e o seu caminho se desenha. Quer dizer ele. Mas todos nós temos talentos. A parábola dos talentos é para isso. Na parábola dos talentos, um recebe 2 talentos. Um talento, o outro recebe 2 e o outro recebe 5. O que recebeu 5 devolve os 5 e mais 5. O que recebeu 2, 2 e mais 2. O que recebeu 1 ficou com medo de viver, com medo de experimentar. E aí, tive medo e enterrei. Servo mau e infiel, deveria ter colocado pelo menos no banco para que me rendesse juros. Pranto e ranger de dentes. Ou seja, novas possibilidades através da experiência da vida, sem os mesmos talentos agora, porque é para tirar o talento daquele que tem pouco e dar para aquele que tem muito. A natureza sempre vai premiar com mais talentos, quanto mais a gente desenvolve os talentos que tivemos nas mãos. Simples assim, é matemática da vida. Então Jesus está nos alertando para nós não cairmos na condição de Jonas. Quanto temos sido Jonas? Quanto há de Jonas em nós? Ou quanto há em Jonas de nossa personalidade? O que temos feito pela humanidade? Sabemos, naturalmente, que nós temos um programa reencarnatório com vínculos consanguíneos, mas hoje estamos nessa família, ontem não estivemos. E amanhã estaremos em outra família. Consequentemente, nós experimentamos a família universal em cada existência nossa, que é justamente para amar a todos no mesmo sentido e no mesmo tom. Se nós prestarmos atenção, nós, nos dias de hoje, somos muito beneficiados. Por quê? Porque nunca, em toda a história da humanidade, tivemos tantas possibilidades positivas de sermos bons no atacado, além das nossas fronteiras domésticas. Estudos científicos têm demonstrado claramente que nunca na história da humanidade existiram tantas entidades não governamentais, consequentemente tantos voluntários dentro delas, quanto nós temos agora para melhorar a dignidade humana, para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Nunca existiram tanta gente e tantas entidades voltadas para criar um mundo melhor no mundo inteiro. Pois é, em qual dessas entidades nós já estamos ajudando a Jesus a implantar um mundo de regeneração na Terra? Tenham comigo que esta casa espírita, como a nossa lá em São José do Rio Preto, precisa de voluntários. Precisa de oração? Sim, sim. Não precisa nem lá no Franciscano Xavier para trabalhar em nome de Jesus. Sair de Polônia para ir lá. É só adentrar essas portas aqui. Tem muito serviço aqui em nome do Senhor Jesus. Em qual entidade nós estamos colaborando com o Cristo para ajudar a melhorar o mundo? Ou trocando as palavras, em qual entidade, qualquer que seja ela, eu estou já trabalhando para construir o mundo de regeneração que eu quero experimentar? Mas a cada um é dado segundo as suas obras. E no mundo de regeneração vão ficar aqui os espíritos que tiverem ajudado a construir o mundo de regeneração, a partir das suas próprias atitudes, das suas próprias ações.
Então eu preciso começar a fazer algo, além da satisfação do meu próprio ego, é fazer em benefício das pessoas que convivem comigo. Direta e indiretamente eu posso ajudar. As pesquisas têm dito que o brasileiro assiste, em média, 4 horas de televisão por dia. Algumas pesquisas dizem isso. Sem contar o tempo que gastamos com esses aparelhozinhos que nos hipnotizam enquanto estamos acordados. Nós assistimos em média então 4 horas de televisão por dia e perdemos um tempo enorme com esses aparelhozinhos nas nossas mãos. E não achamos 1, 2 horinhas por semana para ajudar Jesus a mudar o mundo. Não temos tempo para isso. Não temos tido tempo para mudar o mundo com Jesus. Minha vida está tão corrida. Atividades familiares, atividades profissionais, não está sobrando tempo para ajudar Jesus a mudar o mundo. E queremos ser felizes. E queremos habitar um mundo melhor. É nisso que nós precisamos pensar. Não estamos aqui para puxar a orelha de ninguém, mesmo porque o palestrante fala para os seus próprios ouvidos. Mas é hora de acordarmos. Eu vim pôr fogo à terra e que quero eu, senão que o fogo se acenda, disse Jesus, o fogo da depuração. E Ele está esperando que cada um de nós faça algo. E não se pedirá do Navarro uma obra de um Francisco Cândido Xavier. Não, a cada um, segundo os seus próprios talentos, que são conquistados pelo desenvolvimento dos seus espíritos. Não será pedido por Navarro construir uma obra de Madre Teresa de Calcutá, ou fazermos o mundo se reverenciar aos nossos pés como um Mahatma Gandhi. Não, isso são coisas para outros grandes espíritos. Para mim mesmo é dar uma mãozinha lá no Francisco Cândido Xavier em São José do Rio Preto, com um pouco de tempo que eu consigo inserir na minha vida. E quanto mais de coração eu faço isso, melhor a minha consciência reage, mais feliz eu me torno. E já se sabe hoje que as pessoas fraternas, boas de coração, vivem em média mais tempo na Terra. Adoecem menos, quando adoecem porque é da nossa natureza corporal, precisam de menos remédio e de menos tempo de internação. Fazer o bem faz bem para aquele que faz o bem. É simples assim. Então o amor se autoalimenta, o amor se fortalece, o amor se retroalimenta. Então todo o amor que eu gostaria de ter no mundo, ele está guardado no meu coração, que é vigiado pela minha consciência, pela minha inteligência, e eu já posso, com todo o conhecimento que eu tenho, optar por trabalhar com Jesus. E ele vai falar para mim o que disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Os sofredores, os necessitados, os doentes do espírito e do corpo, os doentes sociais, socorre-os. É isso que quis dizer Jesus. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, filho de Bar-Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do próximo, quis dizer Jesus, em meu nome. Porque todas as vezes que fizerem um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. É disso que se trata. De não sermos Jonas. De não envergarmos o complexo e a síndrome de Jonas. É de fazermos aquilo que podemos fazer, porque planejamos isso antes de reencarnarmos. E temos os atributos necessários, os talentos necessários, e as oportunidades são dadas a cada minuto que se apresenta a nós outros. Emmanuel vai dizer que não há arrependimento maior no mundo dos espíritos, fazendo ainda um paralelo com a resposta dos espíritos, do que a percepção já no mundo dos espíritos do tempo que nós jogamos fora aqui na Terra, com coisas que não agregavam nada para o espírito. Pensemos nisso. Reflitamos, onde posso ajudar Jesus? E comecemos do mais simples para o mais complexo, e o caminho será aberto para nós todos pelo próprio Mestre Jesus, porque eu não vos deixarei órfãos, e eu estarei convosco por todo
os séculos. A questão é se nós estamos com Ele. Simples assim. Escolhemos Jesus, sempre Jesus, mas nunca sem Kardec, que nos explica tudo e mais um pouco do que disse Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado.